fico muito contente de estar entre verdadeiros católicos, entre católicos militantes. Nós somos milis Christi, soldados de Cristo. E eu me permito uma primeira observação. O soldado tem que andar armado. Não pode andar desarmado. E hoje, a nossa arma é essa aqui. E todos nós temos a obrigação de andar armado. E eu sugiro exatamente que não só se distribuam os terços aqui na hora das orações, mas cada um tenha o seu terço. Eu, com a ajuda de Deus, por uma misericórdia de Deus, por bondade da Santíssima Virgem, desde os 8 anos de idade, eu ando armado. É o terço. É a nossa grande arma. As nossas grandes devoções quais são? A Sagrada Eucaristia, a devoção à Santíssima Virgem e a devoção ao papado. Mas o papado, como nosso Senhor Jesus Cristo, o fez. O Bruno pediu que fizesse essa primeira palestra comemorativa dos 3 anos do Centro Dom Bosco. E me sugeriu o tema, o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. É um tema que me agrada enormemente. Porque, de fato, a solução para os problemas do mundo atual não são simplesmente soluções imediatas, mas uma solução muito mais profunda, porque o grande problema do mundo atual foi exatamente a descristianização da sociedade. Aqui, certamente, eu sou mais velho. E eu ainda conheci o que era a Igreja antes do Concílio Vaticano II. Eu me lembro, por exemplo, eu passei toda a minha infância no Norte Paraná, fiz 2 últimos anos do curso colegial aqui no Rio de Janeiro, no Colégio Santo Inácio, no período de transição entre os padres conservadores e já os progressistas. Depois estudei em São Paulo, na Faculdade de Direito. Mas eu me recordo ainda as posições de Corpus Christi. A cidade parava. Literalmente a cidade parava. Em São Paulo, quem conhece São Paulo, a exposição começava no alto da Avenida Paulista, descia até a Catedral da Sé, até o pátio do colégio. E quando a exposição estava chegando ao ponto final, com vários quilômetros mais abaixo, ainda havia gente começando a procissão. A cidade parava. Era a grande festa instituída pelo Papa Urbano IV para exatamente recordar a divindade da Sagrada Eucaristia, que é o corpo de Cristo presente, o nosso Senhor Jesus Cristo presente, seu corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. O que nós vemos hoje? Qual a grande comemoração que há no dia de Corpus Christi? Para vergonha nossa, católicos, a marcha com Jesus dos protestantes. Os jornais todos publicam a marcha com Jesus dos protestantes. E há uma que outra pequena procissão, dá uma volta em um quarteirão, e não muito mais do que isso. Essa é a grande crise do mundo atual, a descristianização que houve. A perda da noção, pelos católicos, que existe a igreja triunfante, que são as almas que estão no céu, a igreja padecente, que são as almas que estão no purgatório, e a igreja militante, que somos nós. Nós somos milis Christi, nós somos soldados de Cristo. Em certo momento, isso já começou há tempo, essa revolução, não foi uma profunda revolução, e se vamos analisar até as últimas consequências, essa revolução começou quando? Começou com o Renascimento, com o humanismo, no fim da Idade Média. Na Idade Média nós tínhamos uma sociedade que era fundamentalmente teocêntrica. Deus, nosso Senhor, estava no centro. O homem tinha consciência que ele existia segundo o princípio
inaciano para conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor. E, em consequência disso, salvar a sua alma. E todas as demais coisas foram criadas por Deus para que nós, homens, nos utilizemos delas tanto quanto, a expressão Santo Inácio, nos seja conveniente para que realizemos nossa missão aqui nesse mundo, que é a glória de Deus. Com o renascimento, pseudo-renascimento e o humanismo, houve uma profunda metamorfose na sociedade. O centro deixou de ser Deus, passou a ser o homem. Nós vemos os monumentos humanistas daquele tempo, do Renascimento, era tudo a glorificação do homem. E aí veio a Revolução Protestante, depois a Revolução Francesa, depois a Revolução Comunista, e finalmente, e isso está muito claro no livro Revolução contra Revolução, do professor Público Rogério Oliveira, a Revolução Cultural a partir de 1968. A Revolução na Sorbonne, em Paris, mas que pegou o mundo inteiro para a modificação completa dos costumes. Mas foi uma gradativa adaptação da cristandade, não mais aquela boa ordem posta por Deus na criação, mas sim aos interesses do humano. O centro não era mais Deus Nosso Senhor, era o homem. E é claro que se o centro é o homem, sou eu. Não é nem o padre aqui presente, nem nenhuma das senhoras ou dos senhores aqui presente. Sou eu. E aí começou a tragédia. Porque o egoísmo, as lutas, os mal-entendidos, não havia mais essa ideia que dominava a sociedade e que fez a sociedade todo o esplendor da cristandade medieval. Eu, no decorrer dessa palestra, vou ler um texto do Papa Leão XIII, extraordinário, em que ele descreve a sociedade medieval. Mas eu entro diretamente no tema do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu começo com uma citação de um grande Papa, um dos Papas que eu admiro enormemente, que é o bem-aventurado Pio IX. Ele, na sua encíclica Quanta Cura, que é a encíclica que precede o tão odiado Sílabus, que os progressistas odeiam tanto os Sílabus, que é um elenco dos erros condenados. Aliás, as edições atuais dos Sílabus escamotearam um ponto. O Papa vai dizendo quais são os pontos condenados, depois anátema sint quem disser o contrário. Maldito seja quem disser o contrário. Já nas publicações atuais dos Sílabus, isso, a própria encíclica do bem-aventurado Pio IX já não cita mais. As edições atuais escamotearam. Mas ele diz nessa introdução um texto que a mim, como príncipe, me agrada enormemente e que explica qual é a nossa posição frente ao mundo moderno e frente à missão que nós temos, inclusive a missão dos reis, dos príncipes e dos governantes. Diz Pio IX na encíclica Quanta Cura, ensinava Pio IX, porque o Papa ensina, que os estados subsistem quando tomam por fundamento a fé católica. Se o Estado não tem como fundamento a fé católica, se a fé católica apostólica romana, o Estado não subsiste. E a causa principal da crise do mundo atual foi exatamente o abandono da fé católica. O ponto de referência da sociedade não era mais a fé católica. E depois ele continua e diz o Papa Pio IX, bem-aventurado Pio IX, o poder real é o poder dos reis ou o poder dos governantes. O poder real não foi dado unicamente para o governo deste mundo, mas, acima de tudo, para a proteção da Igreja. Porque, de fato, o maior interesse poderia ter um rei, um chefe de Estado, do que ter uma população católica. Uma população com os 10 mandamentos. Aquilo que Santo Agostinho descreve tão bem na Cidade de Deus, em que ele sugere um pensamento. Não são exatamente essas palavras, obviamente, de Santo Agostinho. Imagine uma cidade, uma região, uma nação, que todos cumprem os 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveriam? Nenhum. Seria aquilo que nós
rezamos todo dia quando rezamos o Padre Nosso. Para nós que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja fazer desse mundo uma antecâmara do céu. Uma sociedade virtuosa que preparasse as almas para o céu, que favorecesse o aumento do amor de Deus no conjunto da sociedade. Essa é a missão dos chefes de Estado, dos reis, a missão do Estado, a missão da sociedade, a missão de uma família. Porque a família é, por instituição divina, uma pequena monarquia. O pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são os príncipes herdeiros. Quer queiram, quer não queiram, isso é instituição divina. E a família é o analogado primário, é o modelo de toda a sociedade. E uma das causas das caos do mundo atual é que se abandonou esse modelo. Não se tem mais a família como ponto de referência, como exemplo ordenativo para a sociedade. O rei, o chefe de Estado, era o lugar-tenente de Deus. É aquele que governava com um poder que é uma derivação do poder de Deus. Não é um poder próprio. Como o pai governa seus filhos, o pai é o lugar-tenente de Deus junto aos seus filhos. Por isso, exatamente, esse quarto mandamento na lei de Deus. Mas esse quarto mandamento não é apenas honrar pai e mãe, é honrar toda e qualquer autoridade legítima. O bem-aventurado Pio IX, aí não é o Pio IX. Pio XI instituiu exatamente a festa de Cristo Rei, em 1925, para lembrar dessa realidade. Cristo é Rei. E a solução dos problemas atuais está exatamente na restauração do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz Pio XI na sua encíclica Quas Prima: Cristo é o dispensador da prosperidade e da verdadeira felicidade aos indivíduos e aos estados. Não neguem, pois, os governantes dos estados o devido culto de veneração e obediência ao poder de Cristo, tanto pessoal como publicamente, se querem conservar incólume a sua autoridade e manter a grandeza da pátria. Quer dizer, um governante que não respeite essa ordem, ele vai levar seu país ao caos. Ele acrescenta o Papa. E a realeza de Cristo exige que o Estado se ajuste aos princípios cristãos no trabalho legislativo, na administração da justiça e, finalmente, na formação das almas juvenis, na sã doutrina e na retidão dos costumes. Quer dizer, catecismo. São Pio X, que são dois papas que eu mais admiro dos últimos tempos. Tem outros muito grandes papas, São Gregório VII, São Pio V, etc. Tem grandíssimos papas. Mas os papas mais recentes são bem-aventurado Pio IX e São Pio X. E tinha como lema exatamente instaurare omne em Cristo. Instaurar em latim não é apenas instaurar, é restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. E São Pio X, que foi... Obrigado. Um Papa extraordinário. Ele foi um santo menino, um santo seminarista, um santo diácono, um santo sacerdote, um santo cônego, um santo monsenhor, um santo bispo, um santo arcebispo, um santo cardeal e, finalmente, um santo papa. É impressionante a vida de São Pio X, toda ela foi no santo. E qual era a principal mensagem que São Pio X dava a todos os pagãos? A primeira, a missão mais importante de qualquer sacerdote: o catecismo. E o catecismo tradicional, aquele nós aprendíamos quando era menino: quem é Deus, quantas pessoas há em Deus, são 3 pessoas, mas são 3 pessoas e um só Deus. É toda aquela explicação que ele devia saber de cor, como se sabe a tabuada ou beabá.
e fazia com que havia uma sabedoria entre as crianças, que eu vi uma vez um texto, uma introdução ao catecismo tradicional, não esse catecismo moderno de hoje em dia, uma coisa muito bonita. O que explica que uma criança com 4, 5, 6 anos de idade sabe responder as perguntas que preocuparam, que tomaram a mente dos maiores filósofos da história. De onde eu venho, por que eu existo, onde eu vou. Isso dá uma ordem mental às crianças extraordinária, uma segurança diante da vida extraordinária. Eles não se sentiam perdidos na vida como a juventude atual. Isso é que foi abandonado. Portanto, o ideal supremo dos católicos, para a maior glória de Deus, é a instauração do reinado social no nosso Jesus Cristo. E esse ideal decorre da própria natureza da missão da Santa Igreja, corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Igreja, ela é una, santa, católica e apostólica e sempre visível. Essa é a nossa Santa Igreja. Eu estava comentando, uma conversa que nós tivemos hoje à tarde, que quando eu ouço os padres progressistas falar da Igreja Santa e Pecadora, eu fico indignado, absolutamente indignado. Os homens podem ser pecadores, a Igreja não. A Igreja é perfeita. Ela é o corpo místico de Cristo. Ela é visível, a sua missão o é igual. Se ela é visível, a sua missão o é igualmente. O que significa que a missão da Igreja não se limita à salvação individual das almas, mas se estende à salvação dos povos e das nações, de toda a sociedade, segundo o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo de proclamar o Evangelho a todas as nações. São Mateus 28, 19. Até os confins da terra. Está no Atos dos Apóstolos 1, 8. Quer dizer, a nossa missão como católicos, nós não só queremos converter a nossa família, ou nossa cidade, ou nossa nação. Nós vamos ter presentes que nossa missão nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo quando disse: ide e evangelizai a todos os povos. Nós temos que ter consciência que nossa missão é que um dia todos os povos venham conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. E nós não podemos estar tranquilos enquanto isso não realizar. E não para uma questão de honra, por exemplo. A recuperação dos lugares santos. Imaginar que o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo está na mão de hereges. Primeiro está num país anticristão, que é Israel. Depois tem um guardiões, tem um padre católico, um padre ortodoxo e um padre, não sei que outro rito. Mas não. Para nós é uma questão de honra. Nós temos que querer, nós não podemos dormir tranquilos, não podemos descansar enquanto essa missão não se realizar. E nossa missão é exatamente a restauração do reinado social de Jesus Cristo em conjunto da sociedade. Nós temos que proclamar o Evangelho a todas as nações até o confim da terra. A Igreja Católica é, portanto, universal por natureza, por isso é católica, e ela difunde a sua mensagem de salvação a toda criatura, em todo lugar, em todos os tempos. Não se trata apenas de uma difusão eventual no mundo, mas sim de uma difusão real que deve tornar manifesta ao mundo inteiro a divina verdade da Igreja. São Luís de Montfort, que é um grande santo, o grande apóstolo da Santíssima Virgem, da devoção à Santíssima Virgem, ao profetizar o reino de Cristo, ele fala do reino do Imaculado Coração de Maria. E sustenta que se foi por Maria que Jesus veio ao mundo, será por Maria que ela reinará. Ela é a grande e necessária medianeira junto a Deus, nosso Senhor, enquanto filha bem-amada do Padre Eterno,
mãe admirada do Filho e esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ela deve ser a nossa grande devoção, junto com a Sagrada Eucaristia e junto com a nossa devoção ao papado. Mas ao papado, como deve ser visto na realidade. Um bispo que eu admiro muito me foi perguntar, mas como é que explica hoje essa crise atual? Ele respondeu, lembra-se que Nosso Senhor disse a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja, não a tua. Eu continuo reinando Nosso Senhor Jesus Cristo. Deve haver, portanto, uma adequação das leis humanas à lei de Deus, à lei natural. São Paulo diz que a lei natural é a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. Que todas as crianças, assim tem uma outra razão, ela sabe o que é bom e o que é mal. Ela distingue quando ele peca. E hoje em dia, exatamente, se abandona completamente a ideia da lei natural. Ficou a lei positiva. Essa é a lei dos homens. E nós temos o caos jurídico mais absoluto. Portanto, deve haver uma adequação das leis humanas à lei de Deus. E o primeiro direito de todo homem, falamos tanto hoje em dia nos direitos humanos, só que se esquece que a Carta dos Direitos Humanos da Revolução Francesa foi escrita em papiros de pele humana, da maldita Revolução Francesa. O primeiro direito de todo homem, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é ser governado cristamente. A história tem exemplos muito bonitos. Há um grande rei, certamente a maioria dos aqui presentes ouviram falar, de Santo Estevão da Hungria. Ele era bárbaro, pagão. Tinha 50, 80 mulheres, ninguém, não sei exatamente o número. Converteu-se, acertou a vida de 49 ou 79, também não recordo exatamente o número, e converteu o seu reino inteiro. E estabeleceu a primeira constituição que há na história da cristandade. Não é a Carta Magna de João Sem Terra, é a Constituição de Santo Estevão. Qual era essa constituição? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Não era mais que isso. Não é preciso um dicionário, como é a nossa atual Constituição, para regular o Estado. É o 10 mandamentos da lei de Deus. Foi a primeira Constituição da história. E ele foi um grande rei. Pai de um santo rei. Pai de um outro santo. Santo Américo. Aliás, é uma coisa que nunca se ensina, eu não sei porquê, faz parte dos textos laicísmo do Estado. Se hoje a América chama América, não é por acaso Américo Vespúcio. É que os pais de Américo Vespúcio eram devotos de Santo Américo, filho de Santo Estevão. Não fosse Santo Estevão, nós não seríamos América. A observância dos 10 mandamentos obriga não só os homens individualmente, mas também os estados. Nemo sapiens est nisi fidelis, diz Santo Agostinho. Ninguém é sábio se não for crente, isto é, se não acreditar no único Deus verdadeiro. Deus é o princípio de coesão de todas as coisas. Rerum Deus tenax vigor. Deus é o firme vigor das coisas. Omnia ipso constat. Tudo nele contém consistência. Fora dele, tudo se torna impotente, confuso e anárquico. Se nós queremos entender o caos do mundo atual, o caos do Brasil atual, o caos da política atual, qual é a causa? Abandonou-se a lei de Deus. Muito simples. Pode parecer até banal o que eu estou dizendo. Mas o Conselheiro Acácio diria uma coisa mais ou menos semelhante.
não sei se você ouviu, conhece a expressão do conselheiro Acácio, né? Ele diz as coisas acacianas, as coisas mais evidentes. O que eu estou dizendo são as coisas mais evidentes. Mas são dessas verdades nós temos de lembrar. De fato, diz um grande cardeal francês, Cardeal Pi. Esse cardeal foi bispo da cidade de Poitiers, na França, que foi sede de um outro bispo, um grande bispo da história, que é Santo Hilário, no tempo da heresia dos arianos. Um período da história dificílimo, em que praticamente toda a igreja havia abandonado a fé. Só restavam 2 bispos fiéis, Santo Atanásio e Santo Hilário. E esse Cardeal Pi foi um digno sucessor de Santo Hilário. E foi um dos 7 ou 8 bispos que foram chamados por Pio IX, por ocasião da convocação do Concílio Vaticano I. Ele disse com toda razão: se se nega o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, a consequência inevitável qual é? É a tirania, a instabilidade, a mediocridade, e aí nós podemos apresentar o caos e a corrupção. Porque se eu nego a realidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o Estado fica Deus.